Pronto, então, a gente está começando a disciplina de teoria dos grafos, né? A gente meio que ia revisar um pouquinho a ementa por causa da pandemia, mas, no fundo, o que a gente vai fazer é que a gente vai ver um pouquinho menos do que a gente via normalmente nessa disciplina, certo? Então, a disciplina vai basicamente seguir essas linhas. A gente começa com definições de conceitos básicos, que basicamente vão ser as aulas iniciais. Depois a gente vai mudar para árvores, né, que são estruturas básicas que têm propriedades importantes para o resto do curso. Né? Depois a gente vai estudar um pouco de emparelhamentos. O que são emparelhamentos é separar... É o problema de separar em pares compatíveis. Né? Digamos, fazer casais, por exemplo. Depois a gente vai falar um pouco de conectividade de grafos, que basicamente é relacionado à tolerância a falhas. A gente vai falar um pouco de coloração, que tem a ver com um problema bem clássico chamado de coloração de mapas, mas em geral isso aqui é um problema de particionar em classes sem conflitos. Então você tem um problema, você quer particionar em classes sem conflitos, normalmente as ideias são relacionadas à coloração. E planaridade vai ser relacionada a desenhar grafos no plano. Mudando para a página 2, para quem estiver acompanhando pelo Jamboard, a bibliografia, o livro principal da disciplina vai ser esse livro do Douglas West, o nome é Introduction to Graph Theory. Eu tenho a segunda edição, 2002, eu acredito que não tem uma edição nova, mas vocês podem acompanhar também com bibliografia complementar. Tem o livro do Disto e tem o livro do Bond Murty, os dois têm o mesmo nome, que é Graph Theory. Certo? Em geral, eu recomendo seguir pelo livro do Douglas West. Eu acho que ele é bem didático, assim, para quem está começando em teoria dos grafos. E a disciplina vai seguir a ordem desse livro, né, para facilitar a apresentação para vocês. Certo? Indo para a página 3. Então, a primeira pergunta que a gente vai responder é o que é um grafo, né? Então, um grafo, ele é representado com esses pontinhos, né, que a gente chama de vértices, e essas ligações entre esses pontinhos que a gente chama de arestas. Então, são vértices e arestas. Certo? Aqui eu representei nesse grafo, aqui eu tenho um grafo com os vértices W, X, Y e Z. Né? E eu tenho arestas E1 até E7. Certo? Então, isso, em geral, é útil para modelar uma variedade de problemas. Certo? Então, por isso que a gente estuda grafos. O que é um grafo? Né? A definição matemática, né? Então, o que eu colocar sublinhado em vermelho, isso aí é porque é uma definição. Certo? Eu estou definindo o que é um grafo, que eu estou definindo o que são extremidades. Então, tudo que eu colocar sublinhado é uma definição. Né? Então, um grafo G é uma tripla. Ele consiste de 3 coisas. Né? Nessa figura aqui, o que é que eu preciso? Eu preciso de V de G, que é o conjunto dos vértices do grafo. Nesse caso em particular, para esse grafo, o conjunto de vértices desse grafo é o quê? Vou colocar aqui embaixo. É W, X, Y, Z. Certo? Ele também consiste em um conjunto de arestas, que é E de G, a gente representa por E de G. Para esse grafo na figura, o que é o conjunto de arestas E de G? Né? É E1, E2, até E7. Certo? Mas se eu olhar só para esse conjunto de vértices e conjunto de arestas, né, olhando nessa visão de conjuntos, eu não tenho uma relação que relacione essas arestas com esses vértices. Mas nessa figura, existe uma relação entre as arestas e os vértices. A aresta E1, ela vai de W para X. Ela conecta o W e o X. Então, no fundo, a terceira coisa que a gente precisa para definir um grafo é essa relação. É uma relação que associa cada aresta a um par de vértices. Certo? Em geral, quando a gente fala sobre um grafo, a gente meio que fala dessa relação de uma forma um pouco implícita. Dado uma figura, ela está presente na figura,
né? Mas um grafo em geral a gente assume que para cada aresta eu tenho as extremidades da aresta, certo? Então a gente chama, né? A gente tem essa relação que para cada aresta associa um par de vértices, a gente chama das extremidades da aresta. Opa, mais um aluno participando. Certo? Então, para esse exemplo em particular, bem, eu já tinha anotado aqui, né? Eu tenho um conjunto de vértices W, X, Y, Z. Conjunto de arestas é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7. E as extremidades da arestas podem ser vistas na figura, né? Então, por exemplo, a extremidade de E1 é X e W. A extremidade de E2, X e W também. A extremidade de E6, X e Y. A extremidade de E7, Y e Z. E assim por diante. Então, essa é a definição do que é um grafo. A gente falou, né, que ele é útil. Bem, mais algumas definições. Então, quando uma aresta tem duas extremidades iguais, a gente chama isso de um laço. Então, aqui a gente representa na figura do laço, certo? É uma aresta que liga um vértice a ele mesmo. Quando eu tenho mais de uma aresta, tipo essas duas, né, que tem o mesmo par de vértices como extremidade, a gente diz que isso são arestas múltiplas. Eu digo que um grafo é simples se ele não tem laços e nem arestas múltiplas. Certo? Agora, quando eu tenho um grafo simples, ao invés de falar que eu tenho uma aresta, por exemplo, ao invés de eu ter uma aresta E com extremidades U e V, eu posso simplesmente representar essa aresta por UV. Então, eu posso fazer isso quando o grafo é simples. Certo? Por quê? Porque eu não tenho ambiguidade quando eu falar sobre o par. O V é uma aresta com extremidade U e V. Certo? Então, coloquei aqui exemplo. O V representa uma aresta com extremidade U e V apenas quando o grafo é simples. Agora, se U e V são extremidades de uma aresta, eu também digo que eles são adjacentes ou vizinhos. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse U e eu tenho esse V, eles são adjacentes porque tem essa aresta entre eles. Eu também digo que eles são vizinhos. Passando para a página 6. Eu disse que grafos são úteis como modelos, né? Então, a gente vai começar a falar sobre alguns problemas que eu poderia perguntar e como representar isso por grafos. Certo? Isso também vai auxiliar a gente para dar algumas definições. Então, a primeira pergunta eu coloquei aqui de verde, né? Será que todo conjunto de 6 pessoas tem 3 que se conhecem, 2 a 2, né? Ou 3 que se desconhecem mutuamente? Certo? Então, uma forma de representar esse problema é a seguinte. Eu posso colocar para cada pessoa, eu coloco um vértice, como nesse grafo aqui da esquerda. E depois eu digo, esses dois se conhecem, então coloco uma aresta entre eles. Esses dois se conhecem, então coloco uma aresta entre eles. Esses dois conhecem, coloco uma aresta entre eles. Então eu posso ligar os pares de pessoas que se conhecem. Certo? É uma forma de olhar para esse problema. Já no grafo da direita, esse grafo aqui, eu posso ligar os pares de pessoas que não se conhecem. Então, aqui eu tenho, olha, esses dois aqui eu não liguei porque eles não se conheciam. Então, nesse grafo aqui, eu vou ligar esses dois porque eles não se conhecem. Eu ligo esses dois porque não se conhecem. O mesmo para esse par, o mesmo para esse par. Certo? Vocês podem ver aqui que eu representei o grafo aqui por G. E aqui eu representei esse grafo por G barra, porque isso aqui é relacionado a uma definição. Então, eu digo o complemento G barra, que a gente representa o complemento de G por G barra, de um grafo simples G, eu faço complementos apenas para grafo simples, é o grafo simples, né, com o mesmo conjunto de vértices, V de G, e é definido como eu tenho uma aresta UV no complemento, se e somente se eu não tenho aquela aresta no grafo original. Certo? Então, mais uma definição, eu digo que uma clique
é um conjunto de vértices adjacentes 2 a 2. Por exemplo, nesse grafo aqui, esses 3 vértices formam uma clique. Né? Eles são 3 vértices que, para cada par de vértices que eu pegar, qualquer 2 deles, eles são adjacentes, tem uma aresta entre eles. Então, esse conjunto de vértices forma uma clique. Um conjunto independente, também chamado de conjunto estável, é um conjunto de vértices não adjacentes 2 a 2. Então, particularmente, para esses 3 vértices aqui, que formam uma clique, no complemento, como o que é aresta deixa de ser aresta e o que não é aresta passa a ser aresta, então isso aqui passa a ser um conjunto independente. Ok? Então, será que dá para eu reformular essa pergunta com os termos que a gente aprendeu de teoria dos grafos? Só fechar aqui, porque o meu celular está fazendo barulho. Está no silencioso. Ok, então como é que eu posso refazer essa pergunta? Será que todo conjunto de 6 pessoas tem 3 que se conhecem ou 3 que se desconhecem? Né? Usando os nossos termos de teoria dos grafos e usando a nossa modelagem, eu poderia refazer essa pergunta como? Será que todo grafo com 6 vértices tem uma clique? Ou um conjunto independente de tamanho 3? Certo? Então, essa aqui seria a pergunta equivalente, agora usando os termos que a gente aprendeu, né? Grafo, né? Vértice, clique e conjunto independente. Certo? Seria a pergunta equivalente. Passando para a página 7. Outra pergunta. Né? Então, digamos que a gente tem um problema em que a gente tem M empregos e tem N pessoas. Mas nem toda pessoa é qualificada para todo emprego. Certo? Então a pergunta é, será que a gente pode preencher todas as vagas com pessoas qualificadas? Então como é que eu posso modelar esse problema? Bem, eu posso colocar um vértice para cada pessoa, eu posso colocar um vértice para cada emprego, e eu coloco uma aresta entre uma pessoa e um emprego, se aquela pessoa é qualificada para aquele emprego. Certo? Então aqui as arestas, uma pessoa é qualificada para aquele emprego. Certo? Então, mais uma definição. Eu digo que G, um grafo G, é bipartido se o conjunto de vértices desse grafo é a união de 2 conjuntos independentes, que a gente chama de partes de G. Quer dizer, esse grafo aqui é um grafo bipartido? Bem, esse conjunto de vértices aqui é um conjunto independente. O que é um conjunto independente? Não tem nenhuma aresta entre qualquer par deles. Isso aqui também é um conjunto independente. Né? Então, as pessoas formam um conjunto independente, os empregos formam um conjunto independente. Né? Então, o conjunto de vértices é a união de 2 conjuntos independentes, até porque as arestas ligam pessoas a empregos e não pessoas a pessoas ou empregos a empregos. Certo? Aqui é um outro problema que a gente vai estudar na disciplina quando a gente chegar na parte de emparelhamentos. Ok, uma outra pergunta. Então, aqui eu imagino algo relacionado à universidade, mas seria um modelo um pouquinho diferente do modelo que a gente tem na universidade. Normalmente, quando vocês se inscrevem numa disciplina, ela já tem um horário, né? E vocês têm que verificar que não tem choque de horário. E é meio chato, né? Quando você
tenta entrar numa disciplina e, eu queria tanto fazer essa, mas tem choque de horário com outra que eu queria fazer também, e isso é problemático. Será que dava para fazer diferente? Então, uma alternativa seria fazer o seguinte: talvez os alunos pudessem dizer quais disciplinas eles querem fazer, né? Tem os horários disponíveis para fazer a disciplina e depois são alocados os horários. Como é que eu posso alocar uma disciplina em um horário? Eu posso alocar desde que não tenha um conflito. O que seria um conflito? Seria uma disciplina, um aluno está em duas disciplinas que são alocadas no mesmo horário. Então está aqui a pergunta. Então queremos alocar horários para disciplinas, mas duas disciplinas que têm um aluno em comum não podem ser alocadas no mesmo horário. Certo? Então a pergunta é: quantos horários diferentes precisamos? Então como é que eu posso modelar esse problema? Então nessa modelagem eu vou colocar um vértice para cada disciplina. Eu tenho esses 3 vértices, esses 2 vértices, mais esses 2 vértices. E aqui eu faço uma ligação entre eles quando tem um conflito. O que seria um conflito? Essa disciplina e essa tem um aluno que está matriculado em ambas. Então quer dizer que essa disciplina e essa não podem ser alocadas no mesmo horário, porque esse aluno não poderia assistir às duas aulas. Certo? Então, esse problema de alocação em horários, então, uma forma de fazer para esse grafo em particular seria colocar essas 3 disciplinas no horário 1, essas 2 disciplinas no horário 2 e essas 2 disciplinas no horário 3. Certo? Agora, horário 1, horário 2, horário 3, isso pode ser 1 hora, 9 horas, 10 horas, ou pode ser, quer dizer, aqui no fundo eu estou, na verdade, só particionando os vértices. Né? E qual horário alocar, isso não faz muita diferença. A gente pode chamar de um horário, um inteiro, ou o que a gente chama também de uma cor. Então esse problema a gente chama é um problema de coloração. Então a gente tem associado essa definição, eu digo, o número cromático de um grafo, G, que a gente denota por Q de G, é o número mínimo de cores necessárias para colorir os vértices do grafo, tal que vértices adjacentes, quer dizer que tem conflito, recebem cores diferentes. Né? Ou vértices adjacentes, que têm conflitos das disciplinas, não são alocados no mesmo horário, quer dizer, recebem cores diferentes. Então, o menor número de... O menor número de cores que eu posso fazer isso, a gente chama de número cromático do grafo. Né? Isso corresponde exatamente a essa pergunta. Quantos horários diferentes precisamos? Uma outra definição parecida com essa é um grafo. Eu digo que um grafo é K partido se o conjunto de vértices pode ser particionado em K conjuntos independentes. Certo? Então, particularmente, pelo que a gente falou, essa definição meio que diz 2 partido é a definição que a gente fez na página anterior. Isso aqui é exatamente igual a bipartido. Esse grafo aqui na esquerda, a gente já mostrou que eu estou particionando conjunto de vértices em 3 conjuntos independentes. Então, esse grafo aqui, ele é 3 partido. Ok? Agora, 3 partido, isso está relacionado ao problema de número cromático. Mas existe uma diferença um pouco sutil pelo fato de que número cromático é um problema sobre achar o número mínimo de cores. Então, isso aqui é um problema que a gente chama de otimização. É um problema de achar um mínimo. E K partido é uma propriedade estrutural do grafo. Aqui eu estou falando sobre a estrutura do grafo. Só porque esse grafo aqui, por exemplo, eu digo que ele é 3 partido, será que eu não poderia particionar com menos? Será que eu não poderia participar com... particularmente dizer que ele é K partido, então eu estou dizendo que o número cromático é no máximo K. Certo? É uma forma de particionar ou dar cores diferentes. Certo? Indo para a página 9. Opa! Alguém chegando um pouquinho atrasado, mas
O vídeo vai estar disponível depois, certo? Para quem estiver chegando um pouco tarde. Então, ainda, grafos como modelos. Outra pergunta que a gente pode fazer. Qual o menor caminho entre a minha casa e a universidade? Então, como é que eu posso modelar isso por grafos? Bem, eu posso modelar isso aqui como se fosse a cidade. Aqui representam as ruas, né? Então, as esquinas eu coloco vértices, que são essas ligações. Em uma rua dessa esquina para essa, eu coloco uma aresta. Então, aqui são as esquinas, aqui são as ruas. Aí a pergunta é, qual o menor caminho nesse grafo de A para B? Então, a gente representa isso por um grafo e pode resolver esse problema dentro do grafo. Indo para a página 10. Mais duas definições relacionadas a esse problema. Então, essa primeira definição aqui, eu digo, um caminho é um grafo simples, quer dizer, o que é o grafo simples? Ele não tem arestas múltiplas ou laços, cujos vértices podem ser ordenados de forma que eles são adjacentes, se somente se eles são consecutivos. Então, vamos ver como é que é essa ideia. Então, eu posso ordenar os vértices. Então, vou dar aqui uma ordem para eles. E eles são adjacentes, eles são consecutivos na ordem. Certo? Então, por exemplo, esse vértice e esse, eles são consecutivos, então eles vão ser adjacentes. Esse vértice e esse são consecutivos, eles são adjacentes. Consecutivos são adjacentes. Então, isso aqui é um caminho, com 4 vértices. Um caminho com 3 vértices seria assim. Tem uma ordem entre eles. Um caminho com 2 vértices seria assim. E um caminho com 1 vértice seria só o vértice. Certo? O que é um ciclo? A definição é semelhante, mas a ordem que eu vou pegar vai ser uma ordem circular. Certo? Então, o ciclo é um grafo, e a definição vai ser um pouco diferente aqui, com o mesmo número de vértices e arestas. E essa parte é importante. Cujos vértices podem ser ordenados de forma circular, tal que 2 vértices são adjacentes, eles são consecutivos na ordem. Então, por exemplo, o que seria um ciclo com 4 vértices? Eu teria 4 vértices. Digamos que essa é a ordem circular. Essa aqui é a ordem circular. Então, eles são adjacentes, eles são consecutivos na ordem. Então, esses dois são adjacentes, esses dois são adjacentes, esses dois são adjacentes, esses dois são adjacentes. Na definição, eu disse que tem que ter o mesmo número de vértices e arestas. Mas, em geral, na ordem circular, eu já vou ter o mesmo número de vértices e arestas. Aqui eu tenho 4 vértices e 4 arestas. Certo? Como seria um ciclo com 3 vértices? Então, eu teria 3 vértices. Eles são adjacentes, eles são consecutivos na ordem circular. Certo? Agora, esse mesmo número de vértices e arestas, na verdade, só funciona na definição do ciclo para quando eu tenho menos do que 3 vértices. Porque quando eu tenho 2 vértices, como deve ser um ciclo com 2 vértices? Alguém poderia responder? É um grafo múltiplo, né, professor? São arestas múltiplas, isso. Então, eles são adjacentes e eles são consecutivos. Na ordem circular, eles são adjacentes, então vai adicionar uma aresta. Mas uma aresta não é igual a 2 vértices. Para ter o mesmo de aresta e vértice, o ciclo com 2 vértices são 2 arestas entre esses vértices. Então, praticamente, são arestas múltiplas. E com um vértice, na ordem circular, eu diria que ele é adjacente a ele mesmo. O próximo depois dele na ordem circular é ele mesmo. Então, eles são, de uma certa forma, consecutivos na ordem. Para ter o mesmo número de vértices e arestas, eu tenho que ter um aresta dele para ele mesmo, formando um laço. Então, isso aqui é um ciclo com 1 vértice, um ciclo com 2 vértices, com 3 vértices e com 4 vértices. Certo? Então, mudando para a página 11.
Agora, a gente também pode falar sobre um caminho ou um ciclo contido dentro de um grafo. Certo? Então, para falar sobre isso, eu vou falar sobre o que é um subgrafo, que é uma parte de um grafo. Né? Então, um subgrafo de um grafo G é um grafo H, tal que o conjunto de vértices é subconjunto dos conjuntos dos vértices de G. Opa, tem um errinho aqui. O conjunto de arestas de H é subconjunto do conjunto de arestas de G e as extremidades das arestas em H são as mesmas que em G. Então, particularmente, a gente diz que o G contém o H ou que H é subgrafo de G com essa notação parecida de subconjunto. Certo? Então, vou voltar para a página 10. Então, por exemplo, só esses dois vértices aqui são, e com essa aresta no meio, isso aqui é um subgrafo desse caminho. É um outro caminho, é um caminho de tamanho 2, que é subgrafo desse caminho de tamanho 4. Tá certo? Então, aqui é um outro gráfico, é só uma parte do outro. Então, voltando para a página 11. Então, eu digo que um grafo é conexo se todo par de vértices pertence a algum caminho. Para todo par de vértices tem um caminho entre eles. Se não, eu digo que o grafo é desconexo. Passando para a página 12. Para olhar os conceitos de subgrafo e ser conexo. Por exemplo, nesse grafo da esquerda, eu tenho aqui um ciclo com 4 vértices, que é um subgrafo desse grafo. Certo? Ele também, esse grafo eu também digo que ele é conexo. Por que ele é conexo? A definição diz, para quaisquer dois vértices que eu pegar, por exemplo, se eu pegar esse vértice, então se eu pegar, por exemplo, esse vértice e esse, eu tenho um caminho dentro do grafo, né, que contém esses dois vértices. Qual seria esse caminho? Seria isso aqui. Aqui seria um exemplo de um caminho que contém esses dois vértices. Então, se eu pegar, por exemplo, esse vértice e esse, eu tenho um caminho que contém esses dois vértices. Por exemplo, esse caminho aqui. E para qualquer par de vértices que eu pegar nesse grafo, eu consigo achar um caminho entre eles. Já esse grafo aqui na direita, eu digo que ele é desconexo. Por quê? Porque se eu pegar esse vértice e esse, eu não tenho como achar um caminho entre eles, porque nenhuma aresta vai desse lado esquerdo aqui para esse lado direito. Certo? Então, esse grafo é desconexo. Eu disse que as aulas seriam um pouquinho mais curtas, é basicamente só isso por hoje, exceto que eu acredito que é bom toda aula eu passar pelo menos um exercício. Então, a gente falou que a quarta aula vai ser de solução de exercícios, de revisão, né, para meio que se adequar a esse ritmo diferente. Então, hoje eu queria passar uma das perguntas que a gente falou na aula como exercício para vocês. Então, a pergunta é verdade que todo gráfico com 6 vértices possui um conjunto independente ou clique de tamanho 3? Queria que vocês conseguissem mostrar que isso é verdade ou mostrar um exemplo de um gráfico com 6 vértices que não tem essa propriedade. Ok? Alguma dúvida? Não, professor. Eu acho que é só isso por hoje. Ver aqui no chat. Ninguém. Eu vou parar a gravação. E até mais.